A qualidade nos serviços da saúde foi tema de mais um encontro entre diretores e vereadores na Câmara de Piraju. Neste terceiro encontro, participou o diretor da Saúde, José Carlos Saad. Foram quase 2 horas de bate-papo. Os vereadores que participaram da reunião fizeram vários questionamentos ao diretor. Um dos temas mais abordados, a falta de médico e medicamentos. Este vereador quer saber se os dentistas também estão cumprindo o horário. Se eles estavam cumprindo também a carga horária de 8 horas, que foi o que foi questionado em relação aos médicos, e que deu tanta discussão, está dando tanta polêmica. Serginho perguntou quais os trabalhos da saúde para evitar a falta de medicamentos na rede municipal. A gente é abordado nas ruas pelas pessoas. E eu fui abordado por algumas pessoas sobre, por exemplo, o medicamento, situação do medicamento. Né, que as pessoas, principalmente essas pessoas que tomam um remédio diário, no caso do diabetes, por exemplo, a insulina. O diretor da saúde afirmou que já foram feitos os pedidos dos medicamentos. Nós encontramos o departamento com estoque bem reduzido e faltando até muitos dos medicamentos. Em entendimento com o departamento de compras, estabelecemos uma nova sistemática de compra de medicamentos. E agora, ao longo do mês de março, devemos ter também assim, todos os medicamentos regularizados, o fornecimento regularizado de todos os medicamentos. E com essa nova sistemática de compras, esperamos não ter mais falta de medicamentos daqui para frente, né, a partir da reposição dos medicamentos. Inclusive o kit de diabetes? Inclusive o kit de diabetes. Além das perguntas, este parlamentar indicou a necessidade de acompanhamento nas viagens de alguns pacientes até os hospitais da região. No meu entendimento, eu acho que é de suma importância que haja um enfermeiro durante as viagens até a cidade de Rubião. E qual foi a resposta do diretor com relação a esta sugestão? Em relação a isso, no primeiro momento a gente está reavaliando essa questão, porque a ideia de se transportar com ônibus, que é um transporte mais demorado, apenas dos pacientes, né, que podem usar esse tipo de transporte. E dessa forma, assim, nós não podemos ainda definir como certo ou não o acompanhamento dos pacientes por um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, né? Isso foi utilizado um período atrás, mas assim, a ideia é que a gente possa repensar quais pacientes devem ser transportados de ônibus e quais de ambulância ou mesmo de um veículo mais ágil, né? Então, por hora, eu diria que essa é uma questão que está sendo reavaliada. O Ministério da Saúde determina que os médicos cumpram uma carga horária de 8 horas por dia nos PSFs. Ao assumir a prefeitura, o prefeito Jair D'Amato, junto com o diretor da Saúde, fizeram com que essa lei fosse cumprida aqui em Piraju. Resultado, muitos médicos pediram demissão. Saad disse que 3 médicos foram contratados e que outros deverão compor o quadro de profissionais nos próximos dias. Nós já repusemos 3 médicos, né, que inclusive foram contratados em caráter experimental e deverão inclusive passar por um processo seletivo, né? E esperamos até o final de março completar o quadro de médicos dos PSF, ou seja, a contratação de mais 4 médicos até o final de março. Para este vereador, é importante valorizar alguns médicos residentes em Piraju. Vários médicos nessa cidade, eu perguntei a eles se eles tinham sido convidados, já moram aqui, no caso do Dr. Benini, Dr. Rubens, enfim. São vários médicos que estão na cidade que se eles já teriam sido convidados a participar também nesse momento que está atravessando um probleminha aí dos médicos do Programa da Saúde da Família. Não é apenas a falta de médicos que afeta a saúde no município, mas também de agentes no PSF. Não adianta o médico chegar e na unidade não ter o enfermeiro. Então, por isso que eu questionei ao secretário da Saúde, né, para que ele levantasse essa preocupação em todos os PSFs, que o enfermeiro, ele tem que estar na sua unidade para que o médico possa ter um bom atendimento. O diretor da Saúde confirma a ausência desses profissionais e diz que haverão novas contratações. Nós temos a falta de 4 agentes comunitários de saúde que já estão sendo providenciados, né? Já existe o concurso está vigente e nós já estamos convocando para assumir, essa semana a gente já deve definir isso, né? Para repor o quadro, né? Então, há sim a falta de 4 agentes comunitários de saúde, para completar um quadro de 50 agentes no total, né? O
presidente da Câmara avalia o encontro como uma ferramenta de instrução para as ações do Legislativo e espera melhorias na área da saúde. Uma reunião muito satisfatória em relação a isso. Ele elaborou e colocou o plano de trabalho dele e nos deu um subsídio para responder aos questionamentos que nos chegam. Então eu acredito que nesse governo, como sendo uma pasta de prioridade à saúde, ele está seguindo um caminho, quer dizer, coerente. E eu acredito que em muito pouco tempo isso daí vai surtir um efeito onde a população vai perceber as diferenças. E perguntamos ao diretor da saúde, José Carlos Saad, o SAMU virá ou não para Piraju? Isso já é dado como certo. O Dr. Jair já nos autorizou a participar, né, do SAMU, e tivemos uma primeira reunião agora, segunda-feira passada dia 25, melhor dizendo, e os entendimentos para a nossa participação no SAMU depende também assim, de algumas soluções que o SAMU atualmente, da maneira como está, precisa encontrar, né? Em relação à contratação de pessoal, a participação dos municípios, ou melhor dizendo, o comprometimento dos municípios em relação àquilo que havia sido acordado. Então, tão logo essas questões estejam resolvidas, Piraju está pronta a participar do SAMU.